Salve família rubro-negra, eu sou Roberto Nazário e esse é o quadro Opinião do Coluna do Fla. Lembrando que todos os dias nós temos conteúdo aqui no Coluna do Fla. Então, manda um like aí, compartilha, acione o sininho para todas as notificações e você terá os nossos conteúdos todos os dias. E hoje no quadro Opinião eu vou falar do senhor Rodrigo Caetano, que atualmente ocupa o cargo de diretor executivo no Clube do Internacional. Clube o qual nós acabamos de deixar no meio do caminho na Libertadores. Muito bem, antes do primeiro jogo Internacional e Flamengo, o senhor Rodrigo Caetano deu uma declaração para a mídia dizendo que não gostaria de ficar preocupado em relação à arbitragem para uma possível, ajuda para o Flamengo. E aí, mediante essa declaração do senhor Rodrigo Caetano, eu aguardei os dois jogos finalizarem, até para a gente ter aí um panorama do que aconteceu, e não aconteceu absolutamente nada em que nós pudéssemos falar que o Flamengo foi beneficiado em função da arbitragem. Em contrapartida a isso, eu fiz uma pesquisa em relação ao time do Internacional. E vejam vocês como é a vida. Segundo um relatório da CBF, o Internacional foi o time mais favorecido por decisões equivocadas de arbitragem durante o Campeonato Brasileiro. E aí foram 5 oportunidades em que o Internacional se beneficiou de equívocos relacionados à arbitragem. E eu anotei cuidadosamente aqui. Vejam bem, na 11ª rodada, Santos 1, Internacional 2, pênalti marcado incorretamente para o Inter. 13ª rodada, Atlético Paranaense 2, Inter também 2. Gol do Internacional validado incorretamente. O jogador tocou com o braço na bola. 26ª rodada, Corinthians 1, Internacional também 1. Gol validado incorretamente. O jogador do Inter estava impedido. E na 27ª rodada, para fechar com chave de ouro, nós não tivemos um erro. Foram 2 erros a favor do Internacional. Na oportunidade jogavam Internacional e Vitória. O Inter ganhou por 2-1 e, segundo o relatório, impedimento erroneamente marcado anulou o gol legal do Vitória. E num segundo erro, uma segunda oportunidade, atleta do Vitória bate com a mão na bola fora da área e juiz marca pênalti. Tivemos também, num jogo contra o Santos, o episódio em que o senhor Rodrigo Caetano entrou no corredor, segundo o juiz da partida, senhor Ricardo Marques Ribeiro, e o chamou de safado. Nesse episódio, o senhor Rodrigo Caetano estava de muletas, inclusive apontou uma das muletas para o juiz, o senhor Ricardo Marques Ribeiro, que colocou isso na súmula. Portanto, vai aqui a minha opinião e até uma resposta para esse senhor Rodrigo Caetano, que lamentavelmente fez parte dos quadros do Flamengo e foi o segundo maior erro que o time da Gávea cometeu, foi ter esse senhor de executivo no futebol do Flamengo. O senhor Rodrigo Caetano é o maior, se não um dos maiores pontos que a gente pode chamar de câncer no futebol brasileiro. Talvez seja esse um dos motivos pelo qual o futebol brasileiro não seja tão evoluído, esteja muito aquém do que deveria estar. São pessoas como você, senhor Rodrigo Caetano, que colaboram no processo de atrasar o nosso futebol brasileiro, o nosso tão querido futebol brasileiro. Portanto, senhor, tenha mais respeito para falar do Flamengo e para proferir qualquer coisa em relação a favorecimento. Como nós podemos ver, segundo o relatório da CBF, favorecimento é uma das palavras que está no dicionário do Internacional. Foram 5 oportunidades no Campeonato Brasileiro de 2018. Portanto, o Flamengo está contra tudo e contra todos, e os jogos contra o Internacional não tivemos nenhum lance que favorecesse o Flamengo, que fosse um erro de arbitragem, uma dúvida ou qualquer outra coisa parecida. E o senhor realmente é um câncer para o nosso futebol brasileiro. Valeu, galera! Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer.